Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o PEP, Projeto Ético Político do Serviço Social. Por que falar sobre o PEP, né? O PEP ele acaba ou caindo em questões mais diretas, uma vez que a Fundatec está gostando de falar de fundamentos ultimamente, ou ela acaba sendo usada no enunciado da questão. Ela é introdutória para perguntar algo referente ao Código de Ética e à Lei de Regulamentação da Profissão. Então eu resolvi estar trazendo alguns elementos, até para a gente estar pensando e organizando daí o nosso pensamento para depois a gente ter, vocês verem o vídeo de preferência, o código de ética e depois da lei de regulamentação da profissão, certo? O ideal é que vocês vejam nessa ordem, assim, PEP, código de ética e lei de regulamentação da profissão, ajuda na compreensão, beleza? Então vamos lá. Projeto ético político, tá? O PEP do Serviço Social. Essa expressão, ela surgiu, começou a ser consolidada e começou a ser falada lá em 98, no nono Congresso de Assistentes Sociais em Goiânia, e foi se consolidando nos meios acadêmicos no ano 2000. Mas afinal, né, se a gente for estudar as palavrinhas, elas nos dizem muitas coisas. Entre elas, o que a gente pode falar de projeto, né? Projeto, ele é um empreendimento, ele é um plano, ele é um desejo para se alcançar algo. Ele é uma direção para algo. No nosso caso, o nosso projeto, ele é algo coletivo, ele direciona para algo coletivo e ele é a autoimagem da nossa profissão. O que é dizer que a autoimagem, né? Autoimagem são os valores que a legitimam, qual é a função social dessa profissão, quais são os nossos objetivos, os nossos conhecimentos teóricos, os saberes interventivos. Tudo isso permeado por interesses sociais, questões culturais, políticas e econômicas, que vão acabar gerando a parte ética. Por quê? Porque a ética é, como a gente já sabe, é a questão do direcionamento moral de proceder. São as normas, os valores, as regras. Se a gente tivesse ficado até aí, tá tudo bem, né? Projeto ético do assistente social, como se tem de diversas profissões. Mas a gente resolveu meter o político no meio, né? E daí ferrou com tudo. Por quê? Porque o político é tu tomar decisão na vida. Não tem essa história de neutralidade. Não estou falando de político partidário, estou falando de político enquanto ser político que está inserido de uma sociedade e que sabe que a gente tem que se vincular a um determinado projeto societário e que ele está em constante disputa. A questão de tu falar que o projeto ético-político do serviço social hegemônico é vinculado ao marxismo, à teoria dialético-crítica, não quer dizer que todo mundo concorda, mas quer dizer que a grande maioria da profissão, sim, concorda com isso. Por quê? Porque se vinculou a um projeto que estava ao lado da classe trabalhadora, um projeto que está ali, não mais como a gente viu no vídeo de história do serviço social, não mais algo que é voltado ao, à burguesia, mas sim algo que é voltado à classe trabalhadora. E com isso a gente coloca a posição. A gente faz esse posicionamento alto e claro para toda a sociedade. Por isso que o político acaba entrando aí. Mas vamos aprofundar um pouco mais todos esses elementos agora. Como é que se deu a construção do PEP, tá? A sua gênese, a sua origem é lá no Congresso da Virada, né? Porque lá que começa-se a questões, se discutir questões sobre o novo assistente social, sobre a questão política, sobre a questão de formação. Então, ali se vê vários elementos constitutivos da nova era dos assistentes sociais, né? Com ainda mais com que se a gente for pensar que a década de 80 ela é um processo de redemocratização do país e com isso avanço do projeto não só do PEP, mas de toda uma sociedade, uma sociedade mais igualitária.
Na década de 90, que é onde vai se ter a sua consolidação, seu amadurecimento, então vejam bem, a década de 90 ela é considerada o amadurecimento da profissão. Então, muitas vezes a prova vai te falar isso, vai te falar esses elementos e tu tem que estar ligado. Isso é tudo para se constituir lá nos anos 2000, tu ter consolidado e ter realmente o PEP, que hoje para nós é tão natural falar. O que materializa o PEP, né? São as legislações, principalmente o Código de Ética dos Assistentes Sociais, a Lei de Regulamentação da Profissão, a Lei de Diretrizes Curriculares da ABEPS. O que a ASBEC nos fala sobre o PEP, tá? O seu processo de construção, que envolve, né, um conjunto de componentes que necessitam se articular. Então vejam bem, o que a gente precisa articular? São valores, saberes e escolhas. Aí entra o político. E escolhas, quais escolhas? Teórico, práticas, ideológicas, políticas, éticas, de normatizações sobre os direitos e deveres, recursos políticos, organizativos, processos de debate, investigação, interlocução crítica, com o movimento da sociedade, da qual a profissão é parte e expressão. Vejam bem, né? 3 palavrinhas que pegam um mundo de coisa e algo que é muito importante para a nossa profissão. O PEP ele vai dar materialidade muitas vezes à nossa profissão. Quais são os elementos, né, que envolve para a gente poder aprofundar o PEP? O que contribuiu, tá? Se a gente for ver a questão da democratização, como nós já havíamos falado, que é a questão política, a luta pela democracia, porque através dela se tem as aspirações democráticas e populares que acabaram sendo incorporadas pelo serviço social da época. O serviço social também ansiava por uma democracia no país. A questão com isso da formação profissional, porque nós estávamos nos revendo enquanto profissão, e para isso foi necessário mudanças no cenário da formação, não só aqui, mas como em toda a América Latina. Nós temos como reflexo o movimento de reconceituação, do qual nós já conversamos um pouco, e com isso se teve que se fazer a adequação da formação do marco democrático para a leitura das expressões da questão social. A questão social deixa de ser caso de polícia e passa a ser as expressões que estão contidas na nossa sociedade. E com isso tu tem a construção de um novo perfil profissional que vai ser impactado tanto pela questão da universidade quanto a questão da intervenção profissional. Por que a universidade? Porque a universidade ela é um espaço legitimado, pois ela permitiu que fosse possível fazer as interlocuções entre a realidade, entre a teoria, e assim construir um conhecimento teórico próprio do serviço social brasileiro. Tanto que final da década de 80, década de 90, é onde nós temos o maior número de produções acadêmicas do serviço social, é onde autores como Yamamoto, Neto, Yazbek, Martinelli e tantos outros, que aqui agora eu não vou me recordar, começam a fazer uma produção própria do nosso serviço social, que hoje acaba sendo referência para muitos outros espaços, outros países, principalmente América Latina. E com isso tu tem uma nova modalidade, um novo fazer, um novo fazer profissional do assistente social. Por quê? Porque tu começa a rever as práticas tradicionais de intervenção, elas passam a ser ressignificadas, tanto surgem novas áreas, novos campos de intervenção que antes não existiam, e com isso tudo atrelado também à questão das conquistas que se vê da sociedade, dos direitos civis e sociais. Não é à toa que foi um período onde mais teve o surgimento de políticas públicas, né? Década de 90. Nossas próprias legislações são desse período. Então, tudo isso impacta nessa reestruturação da intervenção profissional, que é reflexo da reestruturação democrática da sociedade brasileira. Então, esses elementos que ajudaram a desenvolver e aprofundar o PEP.
São 4 eixos que fazem a base, né, a estrutura básica do PEP. Quais são? O núcleo, né, que tem que ter um coração, a questão da dimensão política, a profissão e o usuário. Qual é o coração desse PEP? A liberdade como valor ético central, que com isso vai se buscar a questão de compromisso com a autonomia e emancipação dos indivíduos, e articulação com outras categorias, porque sozinho ninguém faz nada. Não tem como a gente estar construindo algo, falar de coletividade, se a gente se isola somente na nossa categoria. Não. A interdisciplinariedade passa a fazer parte de todas as nossas legislações e passa a ser explorada no nosso cotidiano profissional. A questão da liberdade aqui não é uma liberdade burguesa, né, gente? Não é aquela história de liberdade do direito de ir e vir, mas uma liberdade onde a gente tem a questão, onde a largada, vamos dizer assim, é igual para todos. Todos têm a mesma oportunidade de educação, saúde, segurança. E com isso, a pessoa tem a verdadeira liberdade de escolher o seu caminho. E não uma liberdade que já está taxada pela própria conjuntura que a gente está inserido. A gente não pode dizer que um menino que nasce na favela vai ter as mesmas oportunidades que aquele menino que nasce numa zona da burguesia, né? Então, essas questões acabam por impactar essa questão de liberdade. Hoje a gente não tem uma liberdade plena. E essa liberdade sendo plena, a gente consegue verdadeiramente ter um compromisso com a autonomia e com a emancipação. Porque sem liberdade não há como se ter realmente autonomia e emancipação social. No que se refere à dimensão política, é a questão de se ser a favor da equidade e da justiça social, mas tudo isso voltado numa perspectiva de universalização e ampliação para consolidar a cidadania, porque quando tu tem realmente o acesso universal, tu consegue se ter uma consolidação e emancipação da cidadania. Para além disso, nós temos a questão da profissão. O que se refere à questão da profissão? Um compromisso com a formação e autoformação, porque um profissional ele precisa ter uma constante postura investigativa e para isso ele precisa estar estudando. Não tem como eu ter uma postura investigativa se eu não tenho conhecimento. E não estou falando de conhecimento de estar dentro de uma universidade. Estou falando conhecimento do cotidiano diário, de tu ler um jornal, de tu estar a par dos fatos que estão no mundo, de fazer isso, a relação disso com o teu usuário, como se dá essa relação no teu cotidiano profissional, certo? E o usuário, né, claro, que é a questão de se ter uma nova relação com ele, que antes era policialesca, e se passar por para uma responsabilidade com o serviço que tu vai oferecer a esse usuário, com o compromisso que tu tenha em oferecer os melhores recursos, em que ele possa ter acesso às informações, que se possa se articular com as outras informações para que esse usuário possa realmente ser proporcionado a ele autonomia e emancipação, certo? No que se refere às dimensões, tá? São 3 dimensões do PEP. A primeira é relativa à produção de conhecimento, que é a questão da categoria ter a necessidade de fazer a reflexão sobre a sua realidade social, na realidade profissional que se está inserida, e com isso escrever sobre isso, fazer a sistematização desse conhecimento para que possa servir de base para outras pessoas, outros profissionais também refletirem sobre sua prática. A questão político-organizativa da profissão, que fala a respeito da necessidade de participarmos de fóruns nos mais diversos, sejam eles institucionalizados ou não, os conselhos de direito, da Enes, a ABEPS, para que isso possa fortalecer a categoria profissional.
e a questão jurídico-política da profissão, que é o Código de Ética, a Lei de Regulamentação e as diretrizes curriculares da ABEPS. O que a gente tem que atentar, tá, gente? Referente ao PEP. O PEP, eles gostam muito de ver a questão das vertentes. Nosso PEP, ele não pode ser considerado como uma vertente conservadora. Nem existia o PEP nesse período. Então, ele vai estar sempre vinculado à teoria marxista, à teoria dialético-crítica. Então, a isso nós temos que ter atenção. A partir dele se desdobra as legislações que nós temos hoje. Elas são orientadoras para a construção do Código de Ética, da Lei de Regulamentação da Profissão, mesmo que naquele período, quando se iniciou esse debate sobre isso, elas já existissem. Mas se percebe que esses preceitos que estão nessas legislações acabam norteando e construindo o nosso projeto ético-político, certo? Vão lá na pastinha, veem os simulados e bons estudos.